Bom, como todas as aulas, vamos falar sobre o disco o versículo separado para esse estudo de Salmos, né? Vamos todos? Guardo no coração. Por mais que a gente tenha repetido isso durante o semestre inteiro, a gente tem que guardar a palavra de Deus no coração e praticar essa palavra para que a gente não peque contra Ele. Isso é bem declarado nesse versículo, né? Que a gente não peque contra Ele porque a gente vive a palavra dEle na nossa vida. Isso é muito importante que a gente entenda. E a gente hoje vai entrar no quarto livro do Saltério, né? Que começa no Salmo 90, e são 17 livros, 17 salmos, que trazem aí, esse é o mais breve dos livros do Saltério, né? E ele contém, do 90 ao 99, ele contém salmos que são conhecidos como salmos acerca do sábado. Por que acerca do sábado? Porque ele era utilizado, né, na sinagoga. Toda vez que se ia na sinagoga, eles usavam esses salmos do 90 a 99. E um deles, o Salmo 100, era para o dia a dia. Interessante isso. Eu acho que todo livro de Salmos é para o dia a dia. Mas eles usavam lá naquela época o Salmo 100 como no dia a dia. E no Salmo 105 e 106 também é bastante importante porque eles são salmos históricos. E a maior parte desse livro tem salmos diferentes aí, e a maioria deles era utilizada no culto e na adoração. Então, obrigado. Não tem a garrafinha, veio uma garrafinha. Então, nesse livro 4, Deus é chamado predominante de Yahvé. Vocês lembram que quando eu preguei anteriormente, no Salmo 3, ele era apresentado como Elohim, né? E aqui ele vai voltar a ser chamado de Yahvé, que seria o Senhor. E a maioria desses salmos é anônima, né? O Salmo 90, ele é atribuído a Moisés, e o 101 e 103 a Davi. Os demais são anônimos. Então, nós vamos falar hoje sobre o poderoso livramento de Deus, que está no Salmo 91, de 1 a 16. Antes de começar, vamos fazer uma perguntinha básica aqui. Você tem noção de quantas vezes Deus livra você no dia a dia, durante um dia só? Quantos livramentos de Deus ocorrem na sua vida? Você tem noção? Porque a palavra fala que nós somos pecadores, e o mal que a gente quer, a gente não faz. A gente faz. E o bem que a gente quer, que desejaria, não faz. Isso está no Salmos, né? Agora me diga, você tem noção que Deus age na nossa vida a cada instante, a cada momento? Muitas vezes a gente não está nem sabendo o que está acontecendo, que poderia acontecer com a gente, mas Deus já nos livrou de alguma coisa. E a gente, nem para agradecer, a gente faz. Por isso que a gente tem que ter uma vida de agradecimento a Deus, até por aquilo que a gente não vê. Porque Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no nosso coração a cada momento. E aqui no início do verso do Saltério, do quarto livro do Saltério, a gente vê no Salmo 90, que fala do homem pecador ali, que estava sendo consumido pela ira de Deus, né? E agora no 91, ele vai falar num homem que é capaz de pisar no leão e na áspide. A áspide é uma cobra, uma serpente extremamente venenosa, né? E esse salmo ele faz menção àquele dia quando o anjo passou os umbrais da porta foram colocados o sangue do cordeiro, e que no dia da Páscoa, né, e o anjo destruidor passou ali pelo Egito, e os israelitas que eram fiéis foram protegidos por Deus. É esse sentido do Salmo 91, a proteção de Deus naqueles momentos de extrema angústia, extremo sofrimento. Quando você vê assim que não há caminho, não há saída, quando você lê o 91, fala que 10.000 vai cair à sua direita, 1.000 à sua esquerda, e você não será atingido. Então, o Salmo 91
ele não tem título, né? A gente não sabe ao certo quem é o seu autor, a data em que foi escrito. Uma coisa é certa, a gente sabe que foi inspirado pelo Espírito Santo. E a gente sabe que esse salmo é justamente para a gente viver em tempos de perigo, né? Quando a gente está exposto ou cercado ali pelo inimigo com uma aparente angústia, e quando a gente até desafia o próprio mal, quando você não vê saída, quando você está sofrendo, quando você vê que a coisa está feia e você não tem aonde se agarrar, você sabe que Deus está presente e vai te socorrer. Então, é lógico que esse é um salmo de guerra, né? A gente vive em guerra diariamente. Então, a gente tem que ter esse salmo no coração, sabendo que Deus é onipotente, é Deus que nos salva, nos cura, nos livra de todo mal, que guerreia as nossas guerras, porque nós não temos força para guerrear essas guerras do espíritos do mal, né? Agora, quando a gente vai ver aqui um pouquinho para frente, mas quando a gente habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, não tem mal que te atinja. É incrível, que eu vou até sair um pouquinho daqui. A gente viveu essa situação aí na nossa casa, né? Se vocês lembrarem um pouquinho para trás, a aula que eu ministrei a última aula era sobre dar graças em tudo, e agora sobre livramento. Então, esses dias que a gente passou, não quero dar esse spoiler, porque a minha esposa vai dar esse testemunho depois, assim que a vitória vier completa. Já foi até combinado, mas passamos por dias difíceis, dias de extrema tribulação, e o que me vinha na mente naquele momento de mais angústia era dar graças em tudo. Não é fácil. Não é fácil. Quando a gente coloca Deus acima de tudo, é nesse momento que você está numa extrema angústia que você tem que reconhecer que Ele é teu Deus. Reconhecer que Ele está junto com você, porque senão você sucumbe. A nossa mente fica trabalhando assim, aonde está Deus nesse momento? Mas a gente tem que ter consciência de que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Mesmo nesses momentos de angústia, de sofrimento, e que você não vê como... Não vê saída, né? Como é que você vai atuar? Então, sua mente, Deus te deu inteligência, sua mente começa a trabalhar um monte de situações, só que você tem que se agarrar em Deus, que é a sua única salvação, né? E vamos parar, que senão eu vou inundar aqui já. Bom, então, a gente vê que esse Salmo 91, como ele fala de livramento, muita gente utiliza ele na sala de estar, né, com a Bíblia aberta, lá nesse Salmo 91, achando que isso pode trazer proteção. Eles têm um amuleto, eles têm a visão do livro e não do que está dentro do livro. O que nós precisamos ter no coração é aquilo que está dentro do livro, aquilo que fala o livro, a Bíblia. O livro só é um livro comum, mas a Bíblia, a revelação de Deus que está inserida na Bíblia, lembra aquele livro aquelas aulas de matemática que contém, né, é o conjunto que contém a verdade de Deus, é a palavra de Deus. E aí usam esse amuleto aí como um sincretismo religioso que não traz nada, não agrega nada, e a gente tem que evitar isso e viver a palavra de Deus. Então, o Salmo 91, a gente pode entender que ela é a versão mais antiga ali do que Paulo falou aos Romanos, né, no versículo 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que a gente tem que ter cravado no coração. E quais são esses privilégios que a gente tem em Deus? No Salmo 91 fala assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo.
Então, isso do versículo 1 a 4, né? Ele destaca aqui 4 verdades que são absolutas, né? A primeira verdade é que a gente tem uma habitação plenamente segura. Então, quando fala que o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, diz ao Senhor, é meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. A gente faz isso? Na hora que você está no maior sofrimento da sua vida, na hora que você está ali passando por uma tribulação enorme, você fala, o Senhor é meu escudo e meu baluarte, é o Deus meu em quem confio. Porque, meu irmão, quando você fala isso, parece que é um bálsamo, né, que é derramado no seu coração e você entra em paz. Porque você sabe que é o Deus que está combatendo tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Então aqui está falando que, se quer você seja rico, quer seja pobre, quer você seja um doutor ou quer seja analfabeto, um aristocrata, um plebeu, não importa. Todos os que habitam, aqui fala todos, né? Todos os que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente vão estar seguros. Isso é uma promessa de Deus. Então a gente habita no esconderijo do Altíssimo e a gente descansa lá na sombra do Onipotente, quando você coloca Deus acima de tudo na sua vida. Então a palavra habitar em hebraico é yashav, e ela quer dizer permanecer. E a palavra esconderijo é shatar, que significa abrigo. Não sei se a tradução se é assim mesmo que se fala, mas abrigo, esconderijo, secreto. Então, quando a gente está passando ali por uma batalha aguerrida, com uma batalha forte, que o inimigo não dá trégua, a gente passa diariamente por batalhas, a gente precisa encontrar um lugar de descanso, né? Um lugar onde a presença de Deus nos acalma, um esconderijo de contra toda aquela tribulação, é onde a gente se sente protegido. Então, é bom que a gente esclareça aqui que refúgio, quando a gente fala refúgio, é um lugar de descanso. É o contrário de fortaleza, né? Fortaleza, o baluarte, é um lugar de defesa. Então, o próprio Deus é o nosso refúgio. O próprio Deus é o nosso baluarte, a nossa torre de proteção. A gente está nele, está guardado por Ele, e Ele nos protege de todos os males desse mundo, nos cobre por todos os lados, as asas cobrindo. Então, esconderijo, quando a gente fala esconderijo, ele é um lugar seguro, né, para onde que a gente pode fugir, né, caminhar, se escondecer, proteger daqueles perigos, daquilo que está nos assolando. E o lugar mais seguro, mais protegido da terra é uma sombra. Incrível isso, né? É uma sombra, só que é a sombra de Deus, o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Spurgeon, ele fala assim que um refúgio pode ser imaginado como comparável à proteção da própria sombra do Senhor, pois se o pássaro foge para o bosque e a raposa corre para a sua toca, cada criatura usa o seu refúgio na hora do perigo. Do mesmo modo, em todo perigo, devemos correr para o Senhor, o eterno protetor de seus filhos. É isso que a gente tem que viver, né? Que a gente tem no coração. Então, Deus não é apenas um esconderijo, não é apenas um lugar secreto, mas é também o nosso refúgio, é também o nosso baluarte, né? Uma torre de proteção, é um socorro bem presente nos dias da tribulação, e Ele está para nós, no lugar de muralhas, de fortaleza, Ele coloca a gente na sombra do Onipotente, num lugar tranquilo, num lugar, num esconderijo. Deus, as nossas defesas próprias, elas desafiam todo o exército do inferno, tudo aquilo que até, todas as flechas inflamadas do maligno que são apontadas para nós. Deus é o nosso escudo e nossa fortaleza. Ele não deixa que seja atingido. Só que a gente tem que ter atenção, né? O Salmo 91, ele foi escrito para quem? Para os que habitam, isso que permanecem no Senhor. Não é para qualquer um, né? Ele não promete salvação e proteção a todos, não, mas somente para aqueles que permanecem, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Esses não serão atingidos, né? Aqueles que diariamente oram a Deus, clamam a Deus a sua proteção, têm intimidade com Deus, têm comunhão com Deus.
Por isso que eu costumo falar, no momento que você acordar, antes de sair da cama, consagrem o seu dia a Deus. Orem, porque depois o dia a dia, a tribulação do dia a dia, a correria do dia a dia vai fazer você esquecer disso. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter no nosso dia é consagrar esse dia a Deus. Pedir para que Ele seja a sua proteção diária. Porque no momento que você abre os olhos, quando você está sonhando, você já está recebendo setas do maligno. Imagine quando você está no seu dia a dia sendo achacado ali por todas as hostes tenebrosas desse mundo que jaz no maligno. Então a gente precisa estar muito fortalecido, seguro, com Deus no coração, para que a gente se sinta protegido em todos os momentos. A segunda verdade é que a gente tem livramento das armadilhas escondidas no caminho. Meu irmão, quantas armadilhas são escondidas no caminho, no seu caminho? Quantas pedras de tropeço são colocadas no seu caminho? O verso 3a fala, pois te livrará do laço do passarinheiro. Então veja que os dois primeiros versículos do Salmo 91, eles falam o quê? Do caráter fiel de Deus na sua vida. E agora, a partir do 3 e 4, ele vai falar o que Deus faz para a gente, o Deus faz para a nossa vida. Então, o laço do passarinheiro, ele é uma armadilha, né? É colocado para laçar os pés, é algo que que tenta nos enredar, tenta enredar o pássaro e conosco também, em todo momento, o inimigo quer enredar, quer trabalhar para te derrubar, para amarrar os seus pés. Deus te livra, o inimigo te prende. Então, o ardil do inimigo é te prender, te segurar, te tirar do caminho e se comprometer aquela vida que você tem com a vida com Deus, a lealdade que você tem com Deus. Isso no Salmo 119 a gente vê muito bem isso. Então, nessa armadilha é colocada uma isca, né? O pássaro voa para lá, lógico que aquela isca é vantajosa, parece que é gostosa, que vai atrair, que vai saciar a fome do pássaro, o pássaro voa para lá e se vê preso. E da mesma forma é conosco, da mesma forma acontece na nossa vida. Tem alguma coisa atraente que você fala que vai ser vantajosa, alguma coisa que vai satisfazer seu ego, alguma coisa que vai te trazer um benefício, só que ali tem uma armadilha colocada pelo inimigo, que quando você vai lá, aquilo que era vantagem se torna desvantagem na sua vida. Então, eu costumo falar, é lógico que seria uma situação assim, extrema, mas até para comprar uma bala eu oro para ver se aquela bala eu posso comprar. É uma situação extrema, é uma metáfora, mas a gente, na verdade, é assim que a gente tem que fazer, né? A gente tem inteligência para saber o que é vantajoso ou não? Aos nossos olhos, muitas coisas são enganosas. Então a gente tem que trabalhar com os olhos de Deus, não com os nossos olhos. A gente tem que ver aquilo que Deus coloca na sua vida que é uma vantagem. E você só consegue ter essa consciência quando você clama a Ele, pede a Ele o caminho, se aquilo é ou não é vantagem para a sua vida. Não vá na aparência, meu irmão. Porque quando a gente vai na aparência, a gente sucumbe. A gente cai de uma maneira fácil nessas armadilhas que são colocadas na nossa vida. Novamente, Spurgeon fala assim, nós somos tolos e fracos, como os pobres pássaros, e somos muito propensos a ser atraídos à nossa destruição por adversários ardilosos. Mas se habitarmos em Deus, Ele garantirá que o mais talentoso enganador não nos enganará. É assim mesmo que ocorre na nossa vida. A terceira verdade é que a gente tem livramento da peste perniciosa. Então, na parte B do versículo 3 fala, e da peste perniciosa. Né? Peste perniciosa, isso é de fonoaudiologia. É uma personificação poética aí, que aponta para aquelas doenças endêmicas, né? que assolam, que matam. É uma pandemia devastadora aí, que vem como uma onda, como um tsunami na vida das pessoas. E nenhuma fortaleza, por mais segura que seja, mantém ela do lado de fora, né? Ela vem como um arrobo e assola todo mundo. Então, somente Deus pode nos livrar dessas situações.
dessa onda de morte que traz essas pandemias. Em 2020 nós vivemos isso, né? A gente foi assolado pelo coronavírus, pela pandemia do coronavírus, e milhões de pessoas foram infectadas, né? Mais de 2 milhões de pessoas morreram por redor do mundo. E é incrível isso, né? Que ela foi uma pandemia totalmente isonômica. Não importava se você tinha dinheiro ou não tinha, se você tinha um plano de saúde ou não tinha, assolava todo mundo. Os meios ali, os poderes econômicos, científicos, tecnológicos, eles foram impotentes ali no começo para segurar tudo isso. Os recursos humanos que a gente acha, às vezes a gente se apega a esses recursos humanos, foram totalmente ineficazes, né? Para debelar ali de pronto aquela pandemia. Isso mostra que um aivo do poder de Deus acaba com todo o poder aparente do homem. E eu gosto muito de Spurgeon, então a gente vai falar muito dele aqui. Spurgeon, ele alerta para o fato de que existe também uma pestilência mortal do erro, e nós estaremos a salvo se habitarmos em comunhão com Deus da verdade. Existe uma pestilência fatal de pecado, e nós não seremos infectados por ela se habitarmos com aquele que é 3 vezes santo. Vocês vejam que todo o demais salmo está veiculado nos primeiros, né? Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente serão protegidos. A quarta verdade é que a gente tem uma proteção amorosa e eficaz. Então, o versículo 4 fala: cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e broquel, e escudo. Pavês relembra doce, né? Tanto ali, quando você vê no Saltério, o Salmo 36, no versículo 7, o Salmo 57, no versículo 1, eles mencionam ali aquela proteção que a gente tem sobre as asas do Senhor, né? Quando uma galinha percebe que vai chegar uma tempestade, alguma coisa do mal, ele chama os pintinhos e coloca debaixo das suas asas. Então, Deus, sendo onipotente, Ele, ao ver que a gente está passando por perigos tenebrosos, ao ver que a gente está sendo assolado pelo mal, que o mal está nos encurralando, Ele nos atrai ali para debaixo das suas asas. E é ali que a gente encontra proteção, que a gente se encontra seguro. Quando a gente anda na verdade de Deus, quando a gente caminha na verdade de Deus, quando a sua verdade está sendo vivida por nós, a gente se sente protegido. Ele é o nosso escudo, né? Ele é suficientemente poderoso para bloquear qualquer coisa que está apontada contra a gente. Então, pavês era aqueles escudos imóveis, né, fixos, enormes, que ficavam na frente e protegiam quando as setas eram atiradas pelo inimigo. O exército ficava atrás desse escudo. E o escudo mesmo é aquele que é móvel, aquele que protegia as pessoas, os guerreiros dos ataques. Então, por isso que fala que a verdade de Deus é pavês e escudo. Então, a palavra de hebraico para escudo, ele mostra o quê? Que é uma barreira de proteção, que era suficiente para proteger. Eles se juntavam, colocavam todos assim os escudos próprios para que o inimigo não conseguisse alcançar aquela chuva de flecha, não conseguisse alcançar o inimigo. E é assim que Deus faz conosco. Ele nos atrai, coloca debaixo das suas asas e nos protege de todo o mal, quando você habita no esconderijo dele. Deus como nosso protetor incomparável. Então, no versículo 5 a 13, fala assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio.
Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Gente, só esses versículos é para dar uma segurança forte, né? Isso aqui é promessa de Deus. Então são 5 detalhes importantes que a gente vai ver aqui. O primeiro é que a gente tem livramento dos terrores que assaltam a nossa alma. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. É nas trevas, né, que o mal mais se habita. Então o medo que a gente tem é um inimigo terrível na nossa vida. O medo nos prende, né, nos estagna, nos segura de determinadas situações. É um sentimento que é atormentador, né, um espírito atormentador, como fala lá 2 Timóteo 1:7. Então o terror noturno aí que fala, ele é aqueles medos que assolam a nossa alma, que assaltam a nossa alma. São medos que brotam lá do profundo do nosso coração, que traz tormento, que nos deixa atormentado, nos deixa angustiado. E, meu irmão, quando você está atormentado, quando você está angustiado, você começa a não pensar. Aquilo você só vê o problema, só vê o problema, só vê o problema, e aquele problema vai crescendo, 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 vai te tomando dia a dia, no momento a momento, e você começa a chegar num estado depressivo, tamanho que você não vê solução para a tua vida. E o que o inimigo mais faz conosco? É tentar nos esconder de Deus. Então, por isso que a gente tem que ter Deus no coração. Quando a palavra fala aqui que a gente tem que estar escondido no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, porque esse medo que é combatido na nossa vida, essa angústia, esse sentimento faccioso, esse sentimento do mal, que pode nos tirar daquele caminho reto, um caminho contínuo que é com Deus. E você tem que combater isso na sua vida. Porque se Deus é onipotente e tem toda a força, como é que um medo pode te travar? Pode te tirar do caminho? Qual é o tamanho da tua fé? É nessa hora, nesse momento, e a gente é assolado por isso dia a dia, talvez não nessa magnitude, eu estou falando em casos extremos, mas existe, embora não tenha bênção e bencinho, mas você tem assim o medo e o medinho. Então tem aquele medinho que faz você recuar. Ontem um senhor estava passando na rua e um senhor falou: olha, vai ter o jogo aqui, eu queria ligar minha televisão, eu fui ligar minha televisão, apertei uns botões, esse senhor, ele mora na minha rua, ele tem Alzheimer. Então, ele frequentemente me para e pede ajuda de algumas coisas. E ele tirou a televisão completamente do ar e queria assistir o jogo. Ele não lembrava de nada, mas lembrava que tinha jogo ontem. Mas aí ele chamou, falou, vem, e estava com o Gael, né? A gente foi cortar o cabelo, eu estava com o Gael, e ele tem um cachorro manso, mas o Gael já deu um passo para trás, né? Já ficou escondido atrás de mim. E eu tinha que entrar na sala para mexer na televisão dele, entrei, o cachorro entrou e pegou um dinossauro na boca. Para quê, né? O Gael já chamou a atenção, já chegou, só que o cachorro começou a latir e vir na direção dele. Que sai dinossauro, né? Eu não quero saber do dinossauro. Então ele se escondeu e o cachorro vinha para cá, o Gael para lá. Esse medinho, essa história, né, que eu estou contando, é para mostrar que o medo que a gente tem, mesmo a gente sabendo que aquilo não faz mal, por trás disso pode ter uma situação que te tire do caminho. Então a gente tem que estar muito ciente disso, que Deus é a nossa proteção. Ali o Gael se protegia atrás de mim, mas um dia ele vai saber que Deus é a proteção dele em todos os momentos da vida, né? E é justamente nesses momentos de treva, que a gente se mostra mais frágil, mais vulnerável, que é justamente de noite, né? À noite, né? Quando está claro a gente consegue enxergar, mas de noite no breu a coisa fica mais complicada.
Então, uma coisa eu falo para vocês, que a palavra fala para vocês, para nós aqui hoje, e está em Isaías 54:17. Meu irmão, não tema. 365 vezes na Bíblia está falando de ser corajoso e forte e corajoso. 365, um para cada dia, para você ver como você é assolado todos os dias por esses males. Mas a palavra te fala uma vez por dia, ser forte e corajoso. E no versículo de 54:17 do livro de Isaías, tem mais uma promessa: toda arma forjada contra ti não prosperará. Esse é Deus que está te falando. Toda arma que é forjada pelo inimigo contra a sua vida não vai prosperar. Em segundo lugar, temos livramento dos perigos visíveis e invisíveis. Esse é o segundo detalhe, né, que fala que nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então, as pestes, elas se propagam ali nas trevas, né, a mortandade, é tudo coisa escura. A gente é importante, é impotente, né? A gente é impotente para enfrentar todos esses perigos. Não tem posição social que pode nos blindar, não tem conhecimento cultural que pode nos blindar contra isso, não tem posição social que possa nos controlar, que possa bloquear essa situação. Então, a gente, por mais robusto que seja o problema, o mal não vai te atingir. A gente tem livramento nos perigos visíveis e invisíveis. A gente passa aqui pelo nosso dia a dia, a gente visualiza, né, fomes. Como é que você não vê isso no mundo ocorrendo hoje? Fome num lugar, guerra no outro, pestilência que pode matar no outro, terremotos, maremotos, todos esses males que vão destruir o ser humano, eles ocorrem, né? Só que o crente, né, nós, embora a gente seja frágil, seja fraco, a gente é agasalhado pelas asas de Deus, né, a sombra do Onipotente, e ali a gente é seguro. Então, às vezes a gente é liberto da morte, outras vezes a gente é liberto na morte, porque morrer para o crente é lucro. E a gente tem que ter essa noção, né, que a morte, que quando você morre em Deus, você é um lucro para você. Porém, a gente vive para o Senhor. Esse mundo aqui, a gente nasceu para viver para o Senhor. Se a gente vive, se a gente morre, só que a gente tem que viver para o Senhor. A nossa vida tem que ser para o Senhor. Isso Romanos 14:8 fala, né? Quer vivendo ou quer morrendo, estamos no Senhor, nós somos do Senhor e reinaremos com o Senhor. O terceiro detalhe, que a gente tem um livramento singular. Então fala, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então, quando usa aqui 10.000, 1.000, esse paralelismo, ele era usado muito na poesia hebraica, né? A gente vê isso em Juízes, em Samuel, nos Salmos, ele era utilizado muito na poesia hebraica. Então, não importa aí quantos caiam antes do ataque dos inimigos ou de qualquer tipo de enfermidade. A verdade é única, né? Que você está sob a sombra, protegido por Deus. E o salmista ali, ele está assegurando que Deus nos guardará de todas elas, quando você coloca Deus à frente de tudo. Então a gente, na verdade, a gente não tem autoridade aí, o mal nenhum tem autoridade para trocar um servo de Deus, se ele não autorizar, né? Se não for pela licença dele. E todos aqueles que buscam abrigo em Deus, eles vão ver a morte assolando o seu lado, mas eles vão ser milagrosamente preservados. Isso é que a palavra fala, né? Spurgeon fala assim: o nosso Deus salva os seus escolhidos, mesmo entre os mortos, entre as sepulturas. O poder de Deus pode nos levar para perto do perigo e ainda assim nos manter longe dos danos. Tudo o que acontece na nossa vida é por autorização de Deus. Nada que Deus faz é para o nosso mal. A gente está cansado de falar isso, de ouvir isso. A gente tem que ter ciência de que tudo o que acontece para a nossa vida é para a nossa edificação.
Tem alguma coisa na sua vida que precisa ser corrigido, e Deus usa a mão forte para te tirar do mal, para te tirar essas situações, para te corrigir. Qual pai que não educa o filho? Às vezes a gente mima, né? Deus nos mima também, mas Ele tem braço forte, que Ele sabe que o inimigo que a gente está enfrentando aqui nesse mundo é forte. Só que quando Ele fala que se você habitar no esconderijo dEle e se descansar à sombra dEle, nenhum mal desse vai te atingir. Vocês vejam como tudo volta para esses primeiros versículos, né? Nossa vitória. Isso é importante que a gente entenda, essa vitória, ela não vem da nossa força, não. Nem de uma estratégia que você tem aí, que seja miraculosa. Não, a nossa vitória vem sempre de Deus. Somente Deus nos dá essas vitórias. São coisas que a gente costuma ouvir direto, mas na hora que você precisa, às vezes você esquece. Não é? Vamos viver isso em todos os momentos da nossa vida. Em quarto detalhe é que a gente tem uma casa protegida de toda praga. No versículo 9 e 10 fala: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Glória a Deus, né? Então quando a gente faz de Deus a nossa morada, Deus vem morar em nossa casa. É simples assim. Deus vem morar na nossa casa, né? É templo do Espírito Santo. Nós somos, e aonde a gente pisa, o local é santo. Então Ele nos protege de todo mal, Ele nos protege de toda praga, né? Os homens maus ali, eles podem até urdir, planejar alguma coisa contra nós, lançar sobre nós alguma maldição. Só que todas essas imprecações, todas essas situações venenosas até, não vão chegar à nossa tenda, porque Deus nos livra de todas elas. Novamente, quem que vai falar agora? Spurgeon, né? Diz assim: não importa a nossa morada, se ela é uma barraca de um cigano ou um palácio de um monarca, pois se a nossa alma fizer do Altíssimo a sua habitação, praga nenhuma nos atingirá, pois Deus é poderoso para nos livrar dos perigos, nos perigos e pelos perigos. Meus irmãos, não tem veneno, né? Não tem situação dessa que não tem um antídoto de Deus. Ele tem, diz, a providência divina é um antídoto contra todos esses males. Quinto detalhe, temos a escolta dos anjos em nosso favor. Fala: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Então, Deus está prometendo aqui o quê? Enviar um auxílio angelical. A gente precisa de ajuda até sobrenatural para enfrentar esses males. A gente lida com um inimigo que é sobrenatural, então a gente tem que ter um auxílio sobrenatural também. Então, sendo assim, Deus manda sentinelas para a nossa vida, sentinelas silenciosas. E os anjos, eles montam guarda ali, eles estão, por ordem de Deus, protegendo, né, buscando aqueles que buscam refúgio no Senhor, eles se protegem. É bom que a gente fale aqui, não está falando de anjo da guarda não, hein? Não está falando de anjo da guarda não. Muitas pessoas imaginam isso e falam sobre isso. Então a referência que tem aqui é a respeito dos anjos, né? Os anjos são o quê? Ministros de Deus. Eles trabalham em nosso favor por ordem de Deus. Então eles são guarda-costas, né? Nossos guarda-costas. E os anjos, eles são fortes, são sábios, são diligentes, são amorosos. Só que eles são armados com o poder e a glória de Deus. E quando eles são armados com o poder e a glória de Deus, eles são mais fortes que um exército. Tá? Oi?
Eu estou lendo aqui. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas obras, e lhes obedeceis a palavra. Amém, é isso aí. Eu não vou entrar em angelologia, não, que é uma área que a gente estuda em teologia e que é bastante complexa. Mas Wiersbe, né, vamos sair um pouquinho de Spurgeon, vou falar sobre Wiersbe, que ele fala, se o Pai tivesse ordenado que Jesus saltasse o templo, porque aqui a gente pode falar um pouco sobre aquilo que é a tentação de Jesus, né, que quando ele fala que se você saltar os anjos te protegerão. Então, só que a palavra termina falando o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o Wiersbe fala que se o Pai tivesse ordenado que Jesus saltasse do alto do templo, os anjos teriam guardado Jesus, mas saltar sem ordem do Pai teria sido arrogância e não fé. E isso mesmo que tentar o Pai, né? que fazer, é uma tentação. Então, meu irmão, cuidado com isso, né? A gente não pode tentar o Senhor. Tentar provar nesse sentido. Então, se a gente andar nos caminhos de Deus, mesmo que a gente esteja cercado de serpente, de víboras venenosas, sutis, a gente não vai ser atingido, não. O áspide, como eu falei, é uma cobra que tem um veneno muito forte. Quando essas áspides nos atacam, ou leões ferozes, como foi lá com Daniel, né? O Senhor está protegendo. A mão do Senhor está ali, os asas do Deus Onipotente estão nos protegendo. E o leão aqui, ele faz um símbolo ele simboliza os inimigos que são conhecidos, são abertos, são violentos, mas que você vê. E a serpente simboliza os inimigos secretos. Aqueles que você não vê, aqueles que são traiçoeiros, que estão se te cercando, aqueles que batem nas suas costas, mas depois vêm com a faquinha te apunhalando. Então, o inimigo mais poderoso e mais peçonhento que tem nas tramas, ele é vencido pelo homem de Deus, quando o homem de Deus vive a palavra dele. Então, é bom que a gente note aqui que tanto o leão como a serpente, elas são o quê? Símbolos de Satanás. Tá? Só que a Escritura em Romanos 16, 20 fala, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então, o texto fala não apenas de proteção aí, mas também fala de vitória, né? Fala de triunfo. Então, a gente sai desse campo de batalha, não somente protegido por Deus, mas a gente vai sair vitorioso. É uma vitória que nos espera lá na frente, quando você entrar no reino celestial e reinar com Cristo. Então, Kidner fala assim, Derek Kidner é um teólogo que fala assim, os servos de Deus não saem dessa batalha meramente como sobreviventes, mas sobretudo como vencedores que calcam aos pés os inimigos mortíferos. Então, em tudo, a gente vê que a mão de Deus nos protegendo contra tudo e contra todos. Deus, nosso abençoador amado, chegando ao final, no 91, 14 a 16, fala assim, porque a mim se apegou, a quem? A Deus, né? Porque a mim se apegou com amor, eu os livrarei, poloei a salvo, porque conheces o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, que promessa está inserida aqui. Quem daqui não passa por sofrimento, por batalha diariamente? Quem pode falar, eu estou tranquilo, a mim não acontece nada. Mas a gente tem que ter essa verdade na nossa vida, viver isso que está aqui. Jonas. Eu, graças a Deus, cada dia que passa eu estou uma pessoa muito mais tranquila e confiante. Como eu busquei, e assim, as pessoas acham que é difícil, mas porque não busca o que realmente é. Porque está claro todo o tempo que nós vivemos para Ele,
E quando a gente parar de olhar para nós, você vai ver que tudo é suave e leve. Então, graças a Deus, eu estou me desprendendo desse mundo da forma, e eu estou seguindo a Jesus Cristo. E olha, estou tendo experiências e vendo claramente os milagres que Ele coloca na minha vida. Glória a Deus por isso. É assim que a gente tem que ver, né? Quer dizer, se desprender das coisas desse mundo. É fácil? Fácil não. Sabe por quê? Tem sempre alguma coisa nos cutucando, né? Cutucando, tirando o caminho. A nossa vida aqui nesse mundo é uma batalha diária, né? Deus te protegendo e o inimigo te atacando. Deus te colocando no caminho e o inimigo tentando te desviar. Então, quando você olha somente para Ele, você vai ter voos de águia. Agora, quando você tira os olhos de Deus, você afunda como Pedro afundou. É simples assim. Então, nesse mundo, a gente tem que estar sempre com a guarda levantada, né? Quem no boxe, né, a pessoa que está lutando tem que estar sempre protegendo das assolações do mal, para que o uppercut lá não chegue e não te derrube. Então, a gente precisa estar dessa forma, nos desviando do mal, tirando as coisas desse mundo da nossa vida, mas o combate é diário. Por enquanto que nós estivermos nesse mundo ainda, a gente tem que estar olhando somente para Deus. Olhar somente a Ti e não olhar atrás, seguir seu caminhar, seguir sem vacilar, é um louvor que a gente canta, né? Então vamos lá. O primeiro lugar que a gente tem que exaltar aqui nesses 3 últimos versículos, que aí acrescenta na promessa que o salmista colocou aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é o livramento, né? No versículo 14 fala: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então o salmista ele deixa aqui de falar acerca de Deus, né? Ele agora é o próprio Deus que ele está falando aqui. Deus está tomando a palavra ali, está colocando, está falando acerca dessas situações. E aqueles que se apegam a Deus com amor, que conhecem a intimidade de Deus, que vivem por Deus e invocam a Deus em todo momento, eles são protegidos. Então o amor de Deus é uma marca que distingue, né? Distingue aqueles que conhecem a Deus, que têm intimidade com Deus dos outros. Esse amor que a gente tem por Deus. Todos nós que estamos aqui, estamos querendo mais de Deus, estamos aqui numa escola dominical, debaixo com esse sol maravilhoso, que a gente podia estar numa piscina, aqui buscando outra coisa, passeando num parque. Não, nós estamos aqui buscando a palavra de Deus, querendo um alimento sólido para a nossa vida. Então o verbo amar aqui, isso é bastante interessante, ele não é o verbo normal que é utilizado no hebraico, não. É heb shaznak, que não é aquele verbo comum que era utilizado em amar, não, ele denota uma profunda afeição. Então ele é usado naquela atitude divina para com Israel, quando fala lá em Deuteronômio, em 7:7, 10:15, então ele fala daquele amor profundo, mais afeiçoado, mais profundo que você tem por Deus, aquele que está nas entranhas do seu coração. E se alguém nutre esse amor genuíno por Deus, então Deus promete guardá-lo e protegê-lo em todos os momentos. Fala que eu não estou. Em segundo lugar, resposta. Então, antes de mudar. Eu estava aqui meditando enquanto você estava falando, Antônio, e assim, eu acho que nós como crentes, a gente reconhece a soberania do Senhor, a gente busca a Ele em todo momento, a gente entrega a nossa vida a Ele, mas o que eu tenho muita dificuldade, assim, Antônio, no dia a dia, é a questão do sofrimento, né? Porque você não vai estar livre do sofrimento, né? Então, assim, a gente entrega, a gente sabe que o Senhor está agindo, a gente está à sombra dEle, mas a questão do sofrimento, para mim, é o que mais, assim, pesa, sabe? Talvez o melhor exemplo para a gente meditar seja o exemplo de Jó.
Jó, ele viveu uma situação extrema, né, de sofrimento, né? Mas mesmo assim, pela fé dele, o Senhor, no final, ele restituiu tudo aquilo que ele havia perdido, né? Então, eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, para mim, sabe? Na verdade, Jesus não promete livrar você da tribulação. Ele promete livrar você na tribulação. Né? Então, durante quando você passa esse sofrimento, Deus está agindo para ti. Ele deixa você ser igual, você usou o livro de Jó. Jó, ele tinha isso dá uma pregação, mas ele tinha o quê? Ele colocava a fé que ele tinha em Deus acima de Deus. Então ele tinha que Deus é acima de tudo, até da sua própria fé, porque Ele é o autor e o consumador da sua fé. Então ele passou por tudo aquilo para ele aprender que Deus é Deus. Por isso que ele fala no final, né, que antes eu te via, eu ouvia só falar de ti, agora eu te vejo. Então é isso mesmo. Nós nesse mundo nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar por tribulação, só que tem de bom ânimo que Ele nos livrou nas tribulações. Durante as tribulações você está aprendendo alguma coisa que você tem que corrigir na sua vida. Durante o sofrimento você tem que endireitar os seus passos com Deus. Ele está agindo para o seu bem e não para o seu mal. E é difícil, eu concordo com você que eu vivi isso, então, nesses dias mesmo. Então eu falei, em tudo dai graças, e agora Ele está me falando de livramento. Então eu estou vivendo o que eu estou estudando para pregar para vocês, que eu estou me ensinando para vocês. Eu vivi nesses dias exatamente o que eu preguei nas duas últimas aulas. Deus é Pai, meu irmão. Deus é Pai. Ele cuida de nós nos detalhes da nossa vida. Então vamos lá, em segundo lugar, as respostas de oração. Ele me invocará e eu responderei. Então aqueles que invocam o Senhor, a Deus, Deus tem ouvido, Ele ouve e Ele atende às nossas orações. É natural que as bênçãos não virá aí nos dias que a gente deseja, não, porque nós somos imediatistas. Mas ela virá no dia que for correto, que aquela bênção for uma bênção mesmo para a sua vida, ela vai ser derramada. Então, ore. A nossa arma é orar, é clamar a Deus em todos os momentos, por proteção, por livramento, por solução dos nossos problemas, por encaminhamento da nossa vida, para qualquer situação que a gente tenha na nossa vida, ore, porque a nossa arma é a oração. Em terceiro lugar, consolo na angústia. Na sua angústia eu estarei com Ele. Então, os herdeiros do céu, nós somos herdeiros do céu, né? A gente é consciente de uma presença divina especial na nossa vida, né? Naqueles períodos de mais provações, eu diria até de severas provações que a gente vive nesse mundo, a gente é consolado por Deus, guardado por Deus, e esse consolo nunca falta para aqueles que amam a Deus verdadeiramente. Nós que amamos a Deus verdadeiramente, a gente deleita nele, a gente invoca o nome dele, a gente clama por ele, em todos os momentos da nossa vida. Em quarto lugar, maior honra depois das dificuldades. É isso que a gente vê, depois que você passa por todo aquele sofrimento, você vê que Deus está te honrando. Livrá-lo-ei e glorificarei, diz o versículo 15c, né? Então aqueles que honram a Deus, são honrados por eles. 1 Samuel 2,30 fala sobre isso. Então os servos de Deus, eles saem desses testes, dessas provas, eles não saem humilhados não, saem vitoriosos, saem exaltados. Deus vai estar nos exaltando a todos os momentos da nossa vida. Deus não apenas Ele nos livra do problema, mas Ele também nos glorifica. Que bênção, meu irmão. É um Deus que não precisa nada de nós, mas Ele está cuidando da nossa vida em detalhes, em cada detalhe da sua vida, Deus está tomando conta para que você possa reinar com Ele na eternidade. Em quinto lugar, longevidade, saciá-lo-ei com longevidade. Então essa é uma promessa maravilhosa, né? Não significa apenas que a gente vai ter uma vida longa nessa terra, não. Mas é uma vida com completude, com qualidade. Muitos, eles completam a carreira, é independente se morrer novo ou se morrer velho, tanto faz, mas a longevidade não é apenas uma quantidade de dias que você vive, não, mas a qualidade de vida que você tem. Quando você tem uma vida com Deus, tudo vale a pena.
Você vive uma vida com qualidade, mesmo que você viva por pouco tempo, aquela vida é com qualidade, porque você está à sombra do Onipotente. E em sexto lugar, salvação plena, né? E lhe mostrarei a minha salvação. Então, aquele que ama a Deus, ele se apega nisso, ele invoca a Deus, ele entra no seu descanso, ele desfruta da plenidade da salvação, da plenidade de Deus na vida. Então ele entra no reino pelas portas, igual o Salmo fala, né? Entrai pelas portas com louvores e com ações de graça. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você tem que ter na sua vida em todos os momentos. É um Deus que cuida da gente em detalhe, que cuida de você nos mínimos detalhes da sua vida. Que mesmo que você não veja, Ele está te livrando. E mesmo que você não sinta, Ele está contigo do teu lado. Que mesmo que você seja, como é que eu posso falar? Quando você fica ralha com Ele, né? Porque às vezes você fala, poxa Senhor, eu estou fazendo tudo e eu recebo isso. É nesse momento que Ele está cuidando de você, está te ensinando. Não é pecado não, você chegar e questionar Deus não. É pecado você não honrar a Deus, né? Em todos os momentos, você perder a reverência a Deus é pecado. Mas você questionar a Deus na sua vida, não. Ele quer, Ele gosta de ouvir a tua voz. Ele gosta de estar contigo. Na viração do dia, lá quando estava em Gênesis, lá no paraíso, Ele vinha para brincar com o homem, para conversar com o homem, para interagir com o homem, porque ali não havia pecado. Hoje Ele não pode fazer isso, porque nós habitamos no pecado, e o pecado gera morte. Então, pela nossa proteção, Ele fica cuidando da gente nos altos. Esse é o nosso Deus. Vamos orar? Nem sininho teve hoje. Por favor, fala agora. Ô Antônio, eu fui muito edificado por essas palavras, né? Porque a gente aprende aqui a proteção de Deus, o quanto Ele cuida de nós, mas eu queria só acrescentar, Por né? favor. Na minha visão do Salmo 91, ele é um salmo messiânico, né? Ele aponta totalmente para o Senhor Jesus. Inclusive, lá na tentação, quando Satanás leva Jesus lá no pináculo do templo, ele vai, se joga daqui, e aí ele cita o Salmo 91, eles te porque a seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos, né? Então, lendo aqui, eu me lembrei que esse é um salmo que aponta totalmente para o Senhor Jesus. Ele é um salmo messiânico. Cuidado, porque vai ter gente, eu já vi algumas pessoas lendo isso aqui, e foi lá mexer com a serpente e morreu. Né? Porque está escrito aqui que eu vou pisar na serpente, que eu vou brincar com o leão, vai se dar mal. Então, por que isso não serve para mim hoje? Né? Porque isso aqui está apontando para o Messias, está apontando para Cristo, né? E então, quando você lê esse salmo também nessa visão do Messias, né, você entende exatamente a profecia relacionada a Jesus homem. Sim. Aqui, né? Porque a proteção plena e total que Deus Pai concedeu ao Filho aqui, e você pode perceber que nos versículos finais, ele está falando sobre uma pessoa, ele fala de uma terceira pessoa aqui, o pronome na terceira pessoa, e esse ele aqui é o Senhor Jesus, o Messias Jesus, né? Então, na pessoa de Jesus, que é sempre o nosso exemplo, nós vamos ter essas promessas cumpridas, porque Ele fez por nós, né? Amém. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, e Ele é o nosso exemplo também. E todas essas promessas foram cumpridas no Senhor Jesus. Amém. É o que eu falei, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, citei esse versículo que você leu, e a gente precisa realmente ter noção disso. Como você falou e enfatizou bem,
A gente precisa ter noção disso. Quer dizer, quem é onipotente é Deus. Somos nós. Nós temos que ficar o quê? Escondido no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E o salmista escrevendo em terceira pessoa, ele está realmente se declarando que Deus é tudo. Né? Obrigado, Marcos.